Me diz uma coisa, secretária, a importância deste evento na próxima sexta-feira, da presença pública, né? Dessa audiência pública, como vai acontecer, quais são realmente os objetivos, os ideais desta audiência da próxima sexta-feira aqui em Itabaiana? Então, Lealdo, a audiência pública, ela é uma exigência legal, mas muito mais do que legal, ela é social. É o momento onde nós vamos ouvir a comunidade, né? Diante dos conclames, das indicações de necessidade, ninguém melhor do que quem convive no local para dizer do que precisa. Então, se você mora num determinado bairro, você vai saber o que é mais prioridade. Uma creche, um posto de saúde, uma pavimentação. Então, é nesse sentido, a audiência pública, ela tem o objetivo de ouvir a necessidade de quem está morando em determinado local, para que a gente possa levar em consideração e elaborar a nossa lei orçamentária do próximo ano. Então, o que é mais prioridade? Então, prioridade ficou claro depois da audiência, em número maior, representada pelo povo, que precisa ser pavimentada aquela rua muito mais do que a creche. Então, é uma orientação popular de como gerir a nossa cidade. Claro que tudo isso não é simplesmente eu chegar lá e dizer, olha, eu estou precisando agora que se construa um posto de saúde e será efetivamente construído no ano de 2023. Mas ele vai nortear e orientar as nossas metas. Então, tem determinadas prioridades que o povo coloca lá e que é possível a gente já resolver em 2023. Mas se essa prioridade não for possível por uma questão orçamentária, por uma questão que você também tem que estar orientado pelo plano plurianual, que é uma programação que você faz para os próximos 4 anos, o prefeito faz, e também uma exigência legal, mas todo esse movimento popular e esse conclame que a sociedade tem esse momento para ser ouvida, ele é o que norteia todo um trabalho da prefeitura, por assim dizer. Certo. Qual o diferencial, secretária Edilene, da LOA para a LDO? Então, a LOA, o que quer dizer LOA? Lei Orçamentária Anual. E o que é a LDO? É Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, elas trabalham, uma completa a outra. É a alma gêmea uma da outra. Certo. Então, primeiro, nós elaboramos a LDO, que são as diretrizes. Então, você vai dizer que determinada parte orçamentária vai para essa diretriz social, escolar educacional, que é a mesma coisa, meio ambiente, por aí vai, cria uma diretriz. Essa é a que nós mandamos para a Câmara, para ela ser aprovada no primeiro período legislativo, ou seja, em junho, certo? E a LOA, que é Lei de Orçamento Anual, Lei Orçamentária Anual, essa é a que a gente envia para que seja aprovado pelos vereadores no final do ano. Nessa, ele será mais detalhado e especificado cada diretriz enviada em junho. Aí vamos dizer que o que foi enviado para o município, que evidentemente a Câmara tem que aprovar. Sim, né? Sim. Então a questão da audiência pública é para se somar ao comandante do Poder Executivo diante da verba em que ele vai investir, seria isso? Isso. O que seria prioridade no caso? Prioridade pela visão popular. De quem está vivendo aquela carência. Essa é a parte bonita da história. Entendeu? Então, o prefeito ele não pode estar em todos os lugares. Né? Uma coisa é você passar, ouvir algumas pessoas, alguns moradores, que como no caso do prefeito Adailto, como no caso do ex-prefeito Valmir de Francisquinho, eles têm essa disposição popular de estar visitando as comunidades, então ele tem uma certa visão. Mas especificamente não quer dizer que é a que as pessoas mais querem, elegendo como prioridade. Talvez o que o prefeito veja como prioridade número 1 para a comunidade daquela região não é número 1, é número 3. Então,
a audiência pública, ela visa isso. A prioridade mais mostrada e atestada pela população que convive nesse local. Por isso que é interessante a participação popular. É aberto ao público, é um momento para o público. Certo. É o momento do público estar lá, falar, ouvir. Isso vai estar documentado, né, e levado para formar as nossas leis orçamentárias. Nosso trabalho, direcionar o nosso trabalho para o ano 2023. A audiência vai ter algum palestrante? Como é que vai funcionar esse dia D, que é na próxima sexta-feira? A audiência, ela não tem um palestrante. O palestrante é o povo mesmo. É o próprio povo. Agora, como que ela é dividida? Há uma abertura, com a participação do prefeito, da maioria dos secretários, de funcionários da prefeitura e a participação popular. Lá a gente vai dizer como é que vai se proceder. Então, tem alguns eixos. A sala voltada para assistência social, saúde e educação. Então, qual é a minha prioridade? Eu quero uma escola. Então, eu vou trabalhar nessa sala. Eu vou estar lá contribuindo para mostrar qual é a minha diretriz, qual é a minha prioridade. Não, mas eu acho que na minha área, na minha localidade. Na minha localidade, na minha rua, no meu bairro, né? Eu prefiro uma pavimentação. Então, eu vou para o eixo de quê? Obras, trânsito, meio ambiente. Então, será dividido em categorias. Tá. E aí, então, aqui entra a somação das demais secretarias do município. Das demais secretarias. Então, as secretarias ela vai estar dividida por eixos de afinidades, claro. E aí a pessoa vai se direcionar e ficar nessa sala. Lá vai ter um orientador mostrando como é que se procede e fomentando essa elaboração, essa necessidade, né? Como é que eu penso nessa necessidade? Porque eu não posso pensar de forma unilateral, eu tenho que pensar de forma coletiva, né? Então ele vai fomentando. É uma manhã muito interessante. Ela passa assim, ó. Se é só amanhã, imagine que voa, né? É uma manhã, se a gente conseguir dar conta. Se houver uma necessidade de maiores discussão, ela vai para o dia todo. Certo. Ela vai para o dia todo. A nível itabaiano, eu acredito que sim. Não ficaria só numa parte da manhã, né? Exatamente. E então vai pela demanda. Se ali estiver dissecado todas as demandas de quem está ali representado, bem, não deu esse horário, não tem horário. Tem demandas, tem discussões. E qual a secretaria, Dilene Barros, que faz a junção de tudo? Depois de finalizado, né, a audiência pública, qual a secretaria que faz essa estratégia de colocar tudo em ordem e para ser entregue ao comandante do Poder Executivo, porque ele vai ter que fazer análise, né? De que obra vai ser primeiro, a qual vai ser a preferida, enfim. Na verdade, o prefeito não faz análise, é isso que eu estou dizendo. Vai pela maior demanda e dentro da condição orçamentária, junto com o plano plurianual. Então, Mas o valor que é colocado no orçamento para ser aprovado na Câmara, ele não é feito por base das necessidades da população? Ele é feito por base de uma receita. Receita entendi. E despesas. Entendeu? Há uma projeção, há um estudo de receitas e dentro dessa receita, o que é que nós recebemos de governo federal, o que é que nós recebemos dos nossos impostos, então nós temos isso de receita. Então a gente só pode gastar isso com despesa. Verdade. Entendeu? É dentro desse sentido. Quem faz isso é a secretaria que também eu faço parte, que é a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável. Então a secretaria é Meio Ambiente e Planejamento, Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente. São 3 coisas em uma, na verdade. Mas são 3 situações que, na próxima sexta-feira, as 3 situações são importantes, né? São importantes. Na verdade, todos os eixos, então todas as secretarias, é importante porque cada secretaria vai ter a sua demanda e vai realizar a sua despesa dentro dessa demanda. Entendeu? Aí, e depois, como é que faz? Depois há um pessoal especializado, junto com o escritório, especializado justamente para que a gente possa colocar isso de forma legal e sair depois de todo esse trâmite, sair a LDO e a LOA. E que seja aprovado, né? Tem que ser aprovado pelo menos a questão do valor que o município envia como um projeto de lei para a Câmara, né? Sim, sim.
Eu acredito que nossos vereadores, nossos representantes Mesmo porque populares é a maioria, né? vão se fazer presente, vai entender qual a participação, vai ter um momento também deles colocarem a necessidade dele através de emendas, através até de indicações no próprio dia. O vereador ele tem um tempo maior, né, e uma disponibilidade maior, afinal ele representa também o povo. Claro. Né? E uma discussão de uma LDO e de uma LOA é um momento onde o vereador tem até condições de apresentar emenda que mude o orçamento, que onere o orçamento público. É o único momento. Né? Então, eu acho que depois de toda essa discussão, não faz sentido o vereador dizer que não aprova. Aí tá indo diretamente também contra a própria população e as necessidades da população, né? Sim, exatamente. Olha, estamos entrevistando a ex-vereadora, atual secretária do Meio Ambiente e agora também do Planejamento, Desenvolvimento, né? A Edilene Barros, né? Sobre esse assunto, secretária, algo que tenha fugido da nossa curiosidade jornalística? Não, perfeito. Até parece que você entende, mas você entende, você participou muito dessas coisas, né, Lealdo? Só reforçar que a participação popular é muito importante. É o momento onde nós vamos ouvir. É um momento que saem ideias maravilhosas e que você vai contribuir para o desenvolvimento do seu bairro. Pode ser que sua ideia seja tão grandiosa que ela não venha a ser atendida agora no orçamento de 2023, mas ela entre para o plano plurianual e que ela fique ali elencada como uma prioridade que precisa ser resolvida, porque às vezes é uma demanda que exige um orçamento maior, exige até uma participação do governo federal, mas é nesse momento que você vai direcionar aquilo que você sente como carência e a atuação do governo municipal. É verdade. Então, qual local vai ser, secretário? O horário de início, de abertura? Vamos lá. Será na sexta-feira. O local será na Universidade Tiradentes. Tá. Né? A abertura facear às 9 horas no auditório da UNIT. Ato contínuo, fez a abertura, explicou. Cada pessoa vai se dirigir para a sala que a sua carência mais lhe convém, né? E lá será discutido. Cada sala vai ter o seu monitor, pessoas preparadas para direcionar essa sua carência. Porque às vezes a pessoa, eu sei como fazer, mas como é que eu faço no papel? Como é que eu represento? Não precisa ter timidez, você será extremamente bem recebido. Estamos fazendo audiência pública por uma condição legal, principalmente social. É o seu momento feito para você e que será bem recebido e que será ouvido. Isso é a parte bonita. É verdade. Eu quero reforçar, secretária, aos internautas, telespectadores, daqui a pouco a entrevista também vai estar em todas as redes sociais, da sua presença. Porque depois do valor colocado, depois do projeto aprovado, e aí surgir necessidades e não caber mais naquele orçamento, quem vai sair perdendo é a população, é você que representa o povo. Né? Não tenhamos dúvida disso. Né, sim, secretário? E aí essa demanda não sendo colocada agora, só 2024 e assim sucessivamente. Mas foi uma criação inteligente, sabe, dessa lei, porque ela é uma exigência legal. É verdade. Ela é uma exigência legal, mas às vezes são exigências legais e a gente fica, peraí, mas onde se aplica? Mas se a gente não olhar a parte legal, ela tem um âmbito social, assim, incrível. Então, tem coisas que, às vezes, é tão simples, mas só você que vive isso, sabe? O outro não tem um olhar. Então, por exemplo, esse é seu meio. Você tem o olhar desse meio. Eu não. Eu já tenho o seu meio de comunicação, o meu ambiente. Então, o meu olhar vai estar diferente do seu. E, às vezes, um pequeno detalhe faz uma diferença tão grande para a comunidade e que pode ser resolvido, sabe? Então, é esse momento. A gente não precisa pensar só em coisas grandiosas, mas, às vezes, as coisas mais simples, né? Então, por exemplo, quem melhor para falar da acessibilidade do que um cadeirante? Verdade. O cadeirante. Então, são pequenos ajustes que podem facilitar a vida dele. Quem melhor para falar a terceira idade do que quem vive a terceira idade? Entende? Então, às vezes, uma coisa, um pequeno detalhe, uma acessibilidade, e que a gente pode resolver isso, que você sente essa carência, que a gente pode resolver isso no orçamento de 2023.
Entendeu? É verdade. É esse sentido. Porque depois vão querer questionar, vão querer realizar as críticas, mesmo que sejam construtivas ou não, mas não participou da audiência pública, que seria o momento de ser um porta-voz, né? Um porta-voz e colocado de forma legal, que não vai ser jogado palavras aleatórias, mas vai ficar aquilo ali num documento registrado e guardado, anotado de forma jurídica.